Graça e paz aos irmãos e mais uma vez boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui a transmitir uma mensagem de Deus para você e nós queremos encorajar os irmãos nesta noite a permanecerem firmes em sua fé, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados por Deus. Nada na vida do cristão é em vão. Então nós mais uma vez queremos abrir a palavra de Deus para os irmãos, com os irmãos, e ler um texto da palavra de Deus, para que possamos fazer uma reflexão da sua palavra para as nossas vidas, e para que venhamos ser edificados, encorajados. Hoje esse é o nosso propósito, encorajar cada um na sua fé, já que estamos em nossos lares. Quero que os queridos abram sua Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 32 ao verso 39, para nós acompanharmos aqui, fazermos uma reflexão em cima desse texto. Então, diz assim a palavra de Deus: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, como todos nós sabemos, e tudo que está acontecendo no mundo, todo o problema político, toda a questão de saúde, e em meio a isso nossos templos foram fechados provisoriamente. Então, diante disso, a preocupação que nós temos é como é que nós estamos em casa. Como é que nós estamos enfrentando essa situação em nossos lares. Meus queridos, eu acredito que, de certa forma, tem seu lado positivo, que é estarmos juntos com os nossos familiares e aproveitarmos o tempo que nós não tínhamos para agora rever nossos conceitos e melhorar a nossa qualidade de vida, família, enfim. Também a preocupação que nós temos é de não nos acomodarmos na fé, de não nos adequarmos a essa situação e deixarmos de cultuar ao nosso Deus, de congregar, de buscar a presença de Deus. Essa é a grande preocupação que eu tenho, porque é muito mais óbvio a gente perseverar em meio ao combate, em meio às lutas, do que a gente, diante dessa situação de calmaria nos nossos lares, onde tudo fechado, tudo parado, a gente ser desestimulado à fé, desencorajado. Então, essa é a temática do Hebreus. Hebreus foi escrito para encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Hebreus foi escrito para encorajar os irmãos a não desistirem da fé em Cristo e não voltar à religião judaica nem à incredulidade. Esse é o propósito do livro de Hebreus, como também de mostrar aos seus destinatários a superioridade de Cristo aos anjos, a superioridade de Cristo a Moisés, a Arão, Cristo como sumo sacerdote. Embora o autor de Hebreus seja
um autor desconhecido, não sabemos ao certo quem é, alguns dizem Paulo, outros Apolo, outro Áquila, enfim, outros Priscila, outros Barnabé. O que nós sabemos é que esse autor, ele era muito conhecedor do grego, ele era muito conhecedor dos seus do seu destinatário, aqueles que ele escrevia a carta. Ele era alguém conhecedor dos seus costumes, da sua cultura, conhecedor do Antigo Testamento. E esse livro foi escrito durante um período de perseguição. Alguns acreditam que por Nero e Cláudio. Mas o que é importante para nós é pararmos para pensar qual é o sentido aqui do texto quando o autor de Hebreus se refere à questão de nos encorajar na fé. Queridos, algo que está em Abacuque e que o autor traz aqui também é que o justo viverá pela fé. Então o justo viverá por fé. É importante que saibamos que somente aqueles que vivem por fé conquistarão as promessas de eternidade em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que é viver na fé? Porque o autor de Hebreus vai justamente encorajar esses irmãos a permanecerem na fé. Ele vai aqui fazer um esclarecimento do verso 32 ao verso 39. Os irmãos pararem para repensar alguns fatos que é importante para que a sua fé seja levada adiante. Então, primeiro, nós queremos falar para você que o autor de Hebreus tem como propósito de encorajar os irmãos à fé, e para isso eles precisavam alcançar o objetivo dessa fé. E para que esse objetivo fosse alcançado, para que aquilo que viria depois, os desafios da vida cristã e aquilo que eles iriam enfrentar depois, só poderia ser vencidos por fé. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e esses tempos exigem de nós que venhamos justamente guardar na nossa mente, trazer ao nosso entendimento, como o próprio texto vai dizer no verso 32, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. O que é que o autor de Hebreus traz para que esses irmãos comecem ali a se encorajar? Primeiro, a se lembrar do início da sua fé. Quando o autor de Hebreus fala sobre a questão de lembrar do início da fé, fala de quando o Evangelho chegou até eles. Que quando o Evangelho chegou até eles, iluminando os olhos do seu entendimento para poder ver, o apóstolo Paulo diz que os homens estão cegos porque Satanás, o Deus deste século, chegou ao entendimento dos homens para que eles não cheguem ao conhecimento de Deus, para que eles não conheçam a verdade do Evangelho de Deus. É isso que o autor de Hebreus está se referindo ao Evangelho. Que eles se lembrem dos primeiros dias, de quando eles começaram na fé, de quando os seus olhos foram desvendados, de quando a venda, o véu foi tirado dos seus olhos, e aí eles começaram justamente a entender o que é o Evangelho. E embora nós saibamos que o Evangelho é poder de Deus, salvação para aqueles que creem, mas devemos entender justamente isso, que quando nós abraçamos o Evangelho, nós abraçamos uma gama de coisas que vêm juntamente com ele. Sabemos que o Evangelho salva, que o Evangelho liberta, que o Evangelho transforma, que o Evangelho traz a paz, traz a vida eterna, mas por outro lado também traz muitas lutas. Ser evangélico, viver o Evangelho, combater pela fé cristã não é fácil. Há lutas. É isso que o autor de Hebreus vai começar a trazer isso. Ele lembre primeiramente dos dias quando esses irmãos começaram na sua fé, eles abraçaram as bênçãos do Evangelho, a salvação, a justificação, a redenção e a eleição, enfim. Mas com isso, com todas as bênçãos, vieram também as lutas. E eu quero dizer para você primeiramente isso, quando nós abraçamos o Evangelho de forma integral, com todas as bênçãos e com todas as lutas, com todos os desafios.
Então esses irmãos que abraçaram o evangelho no início, eles abraçaram a Jesus Cristo, eles abraçaram a salvação eterna, a promessa da vinda do Senhor, abraçaram todo o Jesus que salva e abraçaram também o cristianismo que traz o sofrimento, que traz as lutas. E quando nós falamos de luta, nós falamos de renúncia, nós falamos de perseguição, nós falamos de abrir mão de algumas questões mundanas, e é isso que o texto nos mostra, abrir mão das lutas e dos sofrimentos. Ou seja, quando no início eles suportaram muita luta e muito sofrimento. No início da fé, nós sabemos disso, eu, você que começamos na fé, enfrentamos logo no início dela muitas lutas. Lutas na família, luta no trabalho, luta no dia a dia, porque éramos assim, agora somos diferentes. Então, é importante que quando a gente abraça o Evangelho de maneira integral, com todas as suas bênçãos, com todas as suas implicações, Jesus vai dizer que no mundo vocês teriam muitas lutas, muito sofrimento, mas que vocês tivessem bom ânimo, porque iriam vencer todos esses desafios. Então, o autor de Hebreus está dizendo para esses irmãos justamente isso, que quando eles começaram na fé, não foi algo fácil, eles tiveram que enfrentar ali luta e sofrimento, e ainda hoje é assim. Nós, mesmo depois de tantos anos no Evangelho, ainda enfrentamos lutas, sofrimento e às vezes perseguição pelo Evangelho. O autor de Hebreus está escrevendo, queridos, a leitores que estavam ali sofrendo por causa da sua fé. Devemos entender o contexto quando diz que eles estavam sendo constrangidos, quando eles estavam sendo perseguidos a abandonarem sua fé, a voltarem para o judaísmo ou abraçar a incredulidade. Se você conhece o livro de Hebreus, você vai ver que desde o capítulo 1 em diante, o próprio texto vai mostrar justamente isso, o capítulo 3, capítulo 6, sobre a ideia da incredulidade, sobre a ideia de não permanecermos aqui, mas continuarmos lutando para alcançar a eternidade, o lugar de descanso, que é isso que o autor de Hebreus ele se refere. Então, no início da fé, eles tinham que suportar todo momento de pressão, todo momento de perseguição, todo momento de lutas. Muitas vezes eles iriam perder familiares, perder bens, enfim. Então, muitas vezes nós, trazendo para nossos dias, passamos pelos mesmos contextos de antigamente, de luta, de sofrimento. Ser cristão não quer dizer que teremos vitória o tempo todo aqui. Ser cristão não quer dizer que teremos sucesso em todas as coisas. O que o texto nos diz é que iremos e viveremos, teremos uma vida abençoada em Cristo Jesus. Paulo diz que se a nossa vida se limita apenas às coisas dessa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo diz que devemos buscar aquilo que é do alto, a Cristo que está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Não buscarmos as coisas terrenas. Então, o cristianismo, a salvação na pessoa de Jesus Cristo, o encorajamento para a fé, nós lutamos por coisas que não são atemporais, que passam, mas por questões eternas. Então, eles estão sendo encorajados justamente a permanecerem firmes na fé, como lá no início eles começaram. Do mesmo jeito que começaram com muita luta, com tribulação, com perseguição, não desistam. Vocês, eu, não podemos desistir da fé, desistir porque eu acredito que enfrentamos justamente o que eu havia dito, um momento mais difícil ainda, por estarmos tão acomodados nos nossos lares, sem congregar, sem ir à igreja. O próprio texto vai dizer, não deixe de congregar como é costume de muitos. Nesse momento, deixamos de congregar por uma situação de saúde, mas é interessante que nós somos tabernáculo de Deus, que a nossa fé esteja acesa, que a nossa vida esteja no altar do Senhor, que possamos buscar a Deus, que não possamos deixar de lado, como um atleta que brevemente vai estar voltando aí a sua vida
de campeonatos, de competições, nós devemos manter a nossa vida em exercício espiritual, buscando a palavra, lendo a palavra, orando, jejuando. Devemos estar mantendo a nossa saúde mental, espiritual em dia. Não podemos, diante das circunstâncias do momento que estamos enfrentando, nos acomodar, esfriar na fé. Então, quantas coisas eles tiveram que aguentar, que deixar para trás, quantas coisas eles tiveram que abrir mão. O próprio texto vai dizer no verso 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Quantas vezes nós, diante de lutas, diante de tribulações, encorajamos outros a permanecerem na fé? Quantas vezes eu ou você oramos por pessoas para que elas permanecessem firmes na fé? Agora é momento da gente olhar para nós mesmos e também continuar tanto encorajando a outros como também a nós mesmos. Agora é momento da gente não vacilar, da gente não retroceder, não voltar atrás. É momento da gente continuar lembrando no início da fé que foi difícil e agora continua sendo assim. Então que possamos perseverar. Verso 34, e se compadeceram os que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Meus irmãos, uma vez que aqueles irmãos foram iluminados, eles entenderam que existe coisas maiores, que existem bens maiores do que os bens terrenos. E quando eles, por causa da perseguição, perdiam os seus bens, eram confiscados os seus bens na perseguição, eles mesmo assim se alegravam, eles mesmo assim estavam contentes, porque sabiam que conquistaram um bem maior, que são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nós devemos entender assim também. Vivemos tempos difíceis em todas as áreas da vida, da maneira econômica. Quanto é que o lado econômico nos aflige de maneira muito forte? O quanto é que os problemas econômicos nos abatem de alguma maneira? Sempre estamos correndo atrás, sempre está faltando alguma coisa, e aí a gente fica na luta procurando suprir as necessidades, às vezes as mais básicas. Jesus, ele certa vez disse que não devemos nos preocupar no comer, no vestir, mas que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, que possamos, em meio a essa turbulência que nós estamos enfrentando, confiar em Cristo, que Ele é o nosso Deus, que Ele está conosco sempre. E esses irmãos aqui, eles foram encorajados justamente a isso, a não se prender a coisas terrenas, a não se prender, mas se sustentar nas que são eternas. E estar com Cristo, viver com Cristo é viver já nas primícias da eternidade. É assim que eles deviam ver. Uma vez que seus olhos foram iluminados, aqueles que o autor de Hebreus está dizendo assim, aqueles que lutam por sua fé no Evangelho de Cristo devem não deixar de confiar no que alcançaram. Veja no verso 35 isso. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Queridos, não deixe de confiar naquilo que vocês alcançaram já em Cristo. O que nós alcançamos em Cristo, as primícias daquilo que é eterno, das verdades eternas, que nós já alcançamos, não devemos abrir mão. Ou seja, esse mundo vai passar, tudo nesse mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Devemos estar ancorados, como diz o apóstolo Pedro, que a nossa fé esteja ancorada na pessoa de Cristo, depositada na pessoa de Cristo, que Cristo nesse momento seja sempre o nosso maior bem, que Cristo nesse momento seja o mais importante para nós. Não importa o que estamos passando, não importava o que eles estavam passando naquele momento, se perseguição, se perda de bens, se prisão, se até martírio,
não importava desde que de maneira nenhuma eles trocassem a sua fé em Cristo por qualquer outra coisa, por sua liberdade, pelos seus bens, negando a Cristo. Nós também somos desafiados a confiar em Cristo nesse momento e a manter firme a nossa confiança em Cristo. Nós somos desafiados justamente a permanecer confiante em Cristo, nas suas bênçãos derramadas sobre nós. Por quê? Porque o autor vai dizer justamente isso, que ela será recompensada ricamente. Nós entendemos, queridos, que a nossa fé será recompensada com bênçãos eternas. Às vezes corremos tanto atrás de bênçãos terrenas que esquecemos que as eternas são superiores a ela. O que foi? Você pode perguntar, pastor, o que foi que eu alcancei em Cristo? Você alcançou a paz em Cristo? A paz, queridos, alcançada ali quando Deus fez a reconciliação com o mundo na pessoa de Jesus Cristo. A alegria que nós alcançamos, a alegria eterna, a alegria em Deus, que embora as coisas ao nosso redor estejam ruins, que embora as coisas o mundo ao nosso redor está caindo, mas a nossa alegria permanece no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. Nós alcançamos a vida eterna em Deus. Nós alcançamos a justificação dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Nós alcançamos o conforto, o consolo do Espírito Santo em nossas vidas. Nós alcançamos o novo nascimento. Essas são as bênçãos derramadas por Deus em nossa vida. Essas são as bênçãos derramadas em nossos corações pelo Espírito Santo. Uma vez selados por esse Espírito, fomos feitos filhos de Deus. Uma vez tendo sido feitos filhos de Deus por adoção, queridos, nós alcançamos essas bênçãos. Somente homens e mulheres que alcançaram, que confiaram no poder do Evangelho, e o Evangelho traz justamente a pessoa de Deus em Cristo Jesus até nós. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, que eles não devem abrir mão disso. Não abra mão, querido, daquilo que você alcançou por nada que o mundo te oferece. Não abra mão. O autor de Hebreus está justamente falando sobre isso, que eles não deveriam voltar nem ao judaísmo, nem à incredulidade. Eu acredito que nós não estamos sujeitos ao judaísmo, mas estamos sujeitos à incredulidade. Não importa, queridos, o que está acontecendo no mundo afora. O importante é que nós tenhamos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é superior a todas as coisas, de que tudo está diante da mão de Deus, está no poder da sua mão, e ao seu tempo determinado, como diz Eclesiastes 3, no seu tempo ele resolverá todas as coisas. Então há tempo para todo propósito debaixo do céu. E Deus tem um tempo determinado para tudo isso, até esse momento que nós estamos enfrentando. No verso 36 a 39, vai dizer assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e não destruídos, e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Repetirei o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, o autor de Hebreus está justamente encorajando esses irmãos a continuarem perseverando, ou seja, continuar lutando, continuar confiando, continuar batalhando pela fé evangélica. O autor de Hebreus está dizendo: olha, abracem, peguem firme, joguem as raízes sobre a terra, aprofundem essas raízes, não abram mão daquilo que vocês já conquistaram. Então, persevere, continue, confie e espere, Deus vai dar a solução. O texto vai justamente nos encorajar a perseverar. Queridos, não desista, persevere.
Aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. E ele prometeu que nos dará a vitória. Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que será o nosso refúgio, que será o nosso alto retiro, que será a nossa fortaleza. Ele prometeu que de maneira nenhuma nós iremos nos perder, que nós iremos sermos vencidos, queridos, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece. Aqui, o seu objetivo, queridos, é justamente isso, que possamos manter firme o nosso objetivo até o fim. E qual é o nosso objetivo? É a salvação eterna. O nosso objetivo é alcançar a promessa de Deus da redenção eterna. Do verso 37 ao verso 39, justamente ele vai falar sobre resultados e promessas desse evangelho, da permanência, da perseverança na fé. Veja o verso 37 a 39. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aquele que batalha por fé deve ser advertido que, primeiro, advertência, ele virá, queridos. Ele virá e não tardará. Não tire isso da sua mente, não durma, não seja encontrado como aqueles que se embriagam. Seja sóbrio, seja vigilante. O texto diz que em breve, muito em breve, o tempo do Senhor, queridos, é dele. Deus, ao seu tempo, cumprirá todas as suas promessas. E aqui o autor de Hebreus se refere justamente à sua volta, ao seu retorno. Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que vem acontecendo durante esses anos e séculos que vem passando, as promessas do Senhor, as profecias do Senhor se cumprindo pela sua palavra. Está tudo escrito na sua palavra, então devemos só se manter firme, pois ele virá e não demorará. Um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, do Senhor, irmão, Deus é atemporal, não tá preso a tempo como nós estamos. Nós contamos dias e horas, o Senhor não tem tempo nem hora, o tempo pertence a Ele, a hora pertence a Ele. Quando Ele decretar nossa vitória, seremos vitoriosos permanentemente. Quando Ele decretar algo, basta, tudo isso bastará. Mas até então, algo que nós devemos guardar na mente é que Ele virá, é que Ele está às portas. E o texto diz: aquele que vem virá e não tardará. Ele se refere a Cristo, que disse que iria à casa do Pai e que rogaria ao Pai que mandasse o Consolador para que estivesse conosco no seu lugar. E ele promete que na casa do seu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não vos teria dito, mas foi preparar lugar para nós. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme. Não importa, venha o que vier, haja o que houver, não desista, pois ele não demorará. O que nós devemos entender também é o que o texto vai nos dizer: não retroceda, advertência, não retroceda, não volte atrás, não dê um passo atrás. As lutas vêm, as tribulações vêm, os problemas vêm, as adversidades vêm, mas não volte atrás. Levante o escudo da fé e permaneça para frente. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre a armadura de Deus, e quando fala sobre o escudo da fé e as sandálias da preparação do Evangelho, é que essas sandálias, como era costume dos romanos, elas tinham as cavas como chuteira de futebol, de jogador. Elas tinham as cavas debaixo da sandália que fazia com que o soldado ficasse firme diante na batalha. E que com o escudo ele ia empurrando, ele ia adiante, ele ia avançando. O Evangelho nós fomos conquistados para conquistar. Nós fomos chamados ao Evangelho para conquistar.
Então nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Levante o seu escudo, levante sua espada, coloque e ajuste bem o capacete da salvação, prepare bem a couraça da justiça, mas continue firme, não retroceda. Então, o texto ainda vai dizer o seguinte, que devemos continuar firmes. E quando ele diz não retroceder, o texto é claro quando diz, por que não retroceder? Porque, queridos, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Retroceder, queridos, não está no vocabulário de Deus para nossas vidas. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Deus tem prazer naqueles que permanecem firmes. Deus tem prazer naquelas que continuam avançando. Deus tem prazer naqueles que pela fé vencem. Como diz o próprio Hebreus capítulo 11, capítulo 12. O autor de Hebreus, ele é justamente o encorajamento. O autor de Hebreus escreve também para encorajar todos os seus filhos na fé. E Hebreus 11 justamente vai falar daqueles que venceram pela fé. E nós estamos dentro desses que vão vencer pela fé. Se ele se retroceder, a minha alma não tem prazer nele, queridos. Deus tem prazer naqueles que permanecem firmes, naqueles que permanecem confiantes na sua palavra. Então, Deus tem prazer naqueles que mesmo em meio à luta, aqueles que mesmo em meio às provas, aqueles que mesmo em meio às calúnias, aqueles que mesmo em meio às acusações, aqueles que mesmo em meio às tentações, permanecem firmes. Para nós concluirmos, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Essa é o resultado daqueles que são destruídos, daqueles que retrocedem. Aqueles que retrocedem serão destruídos. Aqueles que retrocedem não agradam a Deus. Aqueles que retrocedem estão justamente negando a sua fé, a sua confiança no Senhor. Aqueles que retrocedem serão destruídos. E Deus não chamou ninguém para ser destruído. Deus não chamou ninguém, a própria palavra, o próprio Jesus fala sobre isso. Aqueles que foram conquistados pelo Evangelho não perecerão. Então, mas nós, o autor diz, nós, e aí ele se coloca justamente aí, não somos desses. Muito pelo contrário, mas dos que creem e são salvos. Nós fomos justamente chamados para confiar em Deus, para permanecer justamente na fé. Queridos, a fé que nós temos não é uma fé qualquer. A fé que nós temos é a fé salvífica. Fé para salvação. Não adianta ter fé para ser curado. Não adianta ter fé para conquistar bens materiais. Não adianta ter fé para alcançar coisas pequenas nessa vida. Isso tudo é importante, mas principalmente a nossa fé deve ser levada adiante. A nossa fé, ela aponta justamente para a eternidade. A eternidade é a nossa maior conquista. Lembrem-se, queridos, que nós somos aqueles que permanecem na perseverança da fé. Deus um dia colocou em nossos corações a fé. Deus colocou através do seu Espírito a fé em nossos corações para que possamos crer nele e para que pudéssemos alcançar a salvação. Então eu deixo essa palavra para você. Eu deixo essa palavra de encorajamento para você, que em meio a essa pandemia, permaneça firme na sua fé. Assim como um atleta que se exercita esperando as suas competições, você também, enquanto as igrejas estão fechadas, enquanto não podemos ter reuniões de grupos consideráveis, enquanto você está resguardado na sua casa, exercite o exercício espiritual. Paulo diz que
O exercício físico para nada tem proveito, mas esse espiritual sim. Ainda que entendemos que devemos nos exercitar, todavia o exercício espiritual deve ser os praticados pelos cristãos. A oração, a fé, a leitura da palavra, a meditação, o jejum. Então nós devemos continuar firmes e que você possa receber essa palavra, guardar no seu coração, ser encorajado, e isso vai passar. Amém? Que você tenha essa esperança. Querido, aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força, subirão como águias, correrão e não se cansarão, não se fadigarão. Então, busque a Deus, se concentre em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, e se renove. Enquanto estiver em casa, fazendo aquilo que você não fazia, os seus afazeres cotidianos, renove sua fé. Busque a Deus, ore a Deus, se fortaleça, se revista de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. E revestir-vos do Senhor e da força do seu poder, para que possais suportar o dia mau. Estamos em um dia mau, queridos, mas você vai passar, eu vou passar, em nome de Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque cremos na tua palavra, Senhor, que o Senhor nunca nos deixa só. Nós te louvamos, Senhor da glória, pela tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos traz ânimo no nosso coração, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque somos encorajados pela tua santa palavra, Senhor. E como diz aqui na tua palavra, Deus, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que permanecem firmes, naqueles que creem, Senhor, para a salvação. Abençoa o teu povo na face da terra, Senhor. Fortaleça os corações, Senhor, e que em momento nenhum venhamos nos desesperar, Senhor. Em que momento nenhum e circunstância nenhuma venhamos perder o nosso ânimo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que possamos viver uma vida cristã autêntica, Senhor, confiante na tua palavra, confiante nas tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Guarda o teu povo, sustenta o teu povo, em nome de Jesus. Amém.